Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética. Com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Parashá 22, Vaiekel, e Parashá 23, Pekudei. Vamos caminhar então, até às 7 horas nós vamos estar falando aqui. Primeira coisa que eu quero mostrar para você nessa Parashá é Isaías 58, abre aí comigo, Isaías 58, verso de número 13. Quem está com a Bíblia Judaica completa, 579 a página. E a primeira coisa que essa Parashá fala e descreve é que o Senhor vai falar do Shabat mais uma vez. E eu quero dar ênfase nisto. Na semana passada, na Parashá 21, nós falamos sobre o Shabat ser o sinal do pacto. Então não vamos repetir isso. Mas o que eu coloquei em bem destaque nessa imagem é que você precisa... Ó, essa primeira câmera ficou até legal, que o Delícia ficou na câmera fechada. Aí, ó, para quem está em casa. O Shabat precisa ser a sua delícia. Se tem uma delícia na vida que você tem que encarar como maravilha, é o Shabat. Então vamos ler, e já eu falo. Isaías 58, verso de número 13. Olha aí o que está escrito. Olha o que o profeta disse aqui. Se você contiver o seu pé no Shabat e não procurar os próprios interesses no meu dia santo, se você chamar o Shabat de delícia, no dia santo de Adonai, digno de honra, e então o honrar, não cuidando dos afazeres comuns, nem procurando os seus interesses ou falando a respeito deles, se você o fizer, terá prazer em Adonai, eu o farei cavalgar, prepara uma xícara de água para mim, por favor. Eu o farei cavalgar nos altos da terra e o alimentarei com a herança de Yaakov, seu ancestral, pois a boca de Adonai falou. Você está vendo aqui na tela, bem explícito, que o Shabat precisa ser a sua delícia. Se nós não encararmos aqui, e se você vai lá para Parashá, abre aí na Parashá, obrigado. Se você vai lá no primeiro capítulo dessa Parashá, olha aí, você vai ver que ele descreve assim: e Moisés reuniu toda a comunidade do povo de Israel e lhe disse: isto é o que Adonai ordenou a fazer, todo o trabalho deve ser feito em 6 dias, mas o 7º dia deverá ser para vocês um dia sagrado, um Shabat de descanso absoluto em Adonai. Preste muita atenção, querido, que muito mais do que você viver em uma regra, Shabat não é não trabalhar no sábado. O Shabat, como nós vimos na semana passada, é um sinal do pacto de Yeshua na nossa vida. O próprio Senhor do sábado, o próprio Senhor do Shabat, ele é o sinal daquilo que somos. Quando vivemos aqui no Shabat,
com a ideia e com a verdadeira kavaná de que este é um Shabat de delícias, sabe o que nós acessamos? Está aqui na tela, olha. Uma porta para a restauração de consciência. Se você realmente quer sair da religiosidade, não da religião. Se você realmente quer sair da religiosidade, se você realmente quer transicionar a sua vida, a primeira coisa que você precisa não é fazer seminário de libertação. Não é ir numa campanha poderosa. Não é, preste muita atenção no que eu vou dizer. Não é, agora eu vou mexer aí com alguns. Não é aceitar Jesus. O silêncio me ajudou aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é respeitar, honrar o Shabat. Pasme você. Porque aceitar Jesus, como conhecemos no meio religioso, para muitos é levantar a mão e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí continuar uma vida medíocre, de não transformação. Eu não estou aqui falando de judaísmo, eu não estou falando de sabatismo, eu estou falando de respeitar aquilo que é uma delícia de relação entre o noivo e a noiva. Quando a noiva vai para a lua de mel, ela vai atrás de delícias. Quando a noiva vai para o casamento, ela vai atrás de delícias. Delícias com família, delícias com o noivo propriamente dito, delícias com as pessoas que amam e a amam objetivamente. E assim é um casamento, onde todos estão ali porque se amam. E assim é o Shabat de delícias. Se nós não encararmos que o Shabat é uma delícia que me restaura, eu não consigo mudar o meu nível de consciência. Perceba uma coisa, biblicamente, eu estou dando base para você. Você pode frequentar qualquer comunidade religiosa que tem seus cultos no Shabat, que tem seus cultos numa base de Shabat, e não viver essa delícia. Porque você sempre vai estar com um pé atrás. Você sempre vai estar com a sua mente de forma desgraciosamente. Agora, quando você tira, e eu disse isso na semana passada, você não pode vir para o culto apenas, na sexta e no sábado. Nós não temos culto mais de sexta e sábado faz muito tempo. Será que você já conseguiu entender isso? Quais são os seus cultos, dia da sua igreja? Quando a gente vai falar para uma pessoa que o nível de consciência ainda não é tão aberto, é sexta e sábado. Mas quando nós falamos aqui, quando é que nos encontramos com Mashiach em unidade local? No Shabat. Quando nós objetivamente entendemos o que é e o que estamos fazendo, aí sim a porta de consciência ela abre assim, ó. E ela altera. E é exatamente isso, por isso que eu coloquei bem aqui, ó. O Shabat precisa ser a sua delícia. E nós não vemos muitos dos irmãos aqui como aqueles que têm praticado as delícias no Shabat. Às vezes nós vemos pessoas que estão cansadas. Às vezes nós vemos pessoas que estão emburradas. Às vezes nós vemos pessoas que estão com uma tromba maior do que o elefantinho colorido que você cantava no prezinho. Às vezes nós vemos pessoas que não estão conectadas ao ambiente de delícias. Então, quanto mais nós estivermos desconectados do ambiente de delícias, mais longe nós vamos estar da tampa da misericórdia, que é o foco dessa aula. Quanto mais longe nós estivermos dessa delícia, mais longe nós vamos estar do Senhor. Então o que eu quero chamar a atenção com essa imagem para você é: você não cumpre o Shabat. Porque quem cumpre o Shabat são os judeus ortodoxos lá em Israel. Nós honramos o Shabat. Se não compreender isso, você vai continuar sendo um religioso chato pra cacete. Um permissivo religioso que dá vontade de vomitar. Porque é esses que Yeshua disse: ou você seja frio ou quente, porque se for morno eu vomito você. Nós temos que entender que honrar o Shabat é honrar a porta da consciência que altera toda uma vida. Que altera minhas práticas, altera minha agenda, altera o meu tempo, altera tudo. Eu não vou fazer negócio no Shabat. Eu não vou
decidir coisas no Shabat. Eu vou desfrutar das delícias que Ele tem para mim. Crendo que aquilo que o Shabat me dá, Ele me alimenta toda semana, e já falamos isso em outras parashot. Esta refeição que nós fazemos, esta mesa que nós estamos agora, está finalizando quarta e quinta da próxima semana. Eu já falei isso em aula. Quando nós passamos o Shabat com consciência, você ganha toda a próxima semana assim. E eu não estou falando de dinheiro. Você passa pela próxima semana assim. O Shabat é uma porta que muda a sua consciência, muda a minha consciência, muda a consciência de uma geração completa. Olha, irmão, quanto tempo a sua geração viveu numa desgraça religiosa. Seja em qual nível for, dentro do protestantismo, dentro do catolicismo. Não julgue os irmãos católicos, nem os ubandistas, nem os candoblecistas. Vamos falar do meio aqui. Quanto tempo você ficou num nojo de religião protestante? Eu não estou falando da religião de ninguém, eu estou falando do conceito que é contrário à Torá. A própria religião católica tirou o sábado, tirou a palavra Shabat e colocou o domingo. Um padre fez isso, e aí nós obedecemos categoricamente. Ai, mas por quê? Não, domingo é o dia do Senhor. Não. O Shabat é o Shabat de delícias, onde eu encontro meu noivo. O Shabat é o encontro de delícias, onde Ele revela a mim. Isso não é uma coisa que você vai embutir na cabeça do outro. Porque o outro, quando o outro passar por essa porta de delícias, quando o outro passar por essa porta sobrenatural, que é o próprio Mashiach, ele vai mudar a consciência. E agora ele vai dizer, oh, como isso é delicioso. Como isso é vigoroso. Como isso muda a essência, como isso me renova, como isso me dá força, como isso me dá saúde. E aí nós descobrimos que devemos jogar fora tudo aquilo que não presta e ficar com aquilo que presta. E aquilo que presta é a revelação do próprio Mashiach. Preste atenção numa coisa muito séria. A briga política não é a briga espiritual. O próprio Mashiach e Yeshua, preste atenção, o próprio Mashiach e Yeshua condenou a figueira. E a figueira é uma representação de Israel. Então ele estaria condenando a si mesmo? Não. Ele condenou a politicagem farisaica de Israel. Quando Israel se dividiu, vários grupos de judeus apareceram. Os judeus sionistas, os judeus dos fariseus, os judeus essênios. O judaísmo que se vê hoje, preste atenção, para você que olha a minha palavra e diz que eu estou implantando ou trazendo o judaísmo. Eu estou trazendo restauração de Yeshua, é diferente. O judaísmo que venceu, quando o templo foi destruído, o judaísmo que prevaleceu foi o judaísmo farisaico, que é o que até hoje existe. E ser fariseu não é ser condenado. Os fariseus eram aqueles que olhavam, estavam preocupados com a lei. Então, enquanto um time, um grupo, eu estou falando de história de judaísmo, tá, um pouquinho. Enquanto esse grupo estava desenvolvendo, e foi o grupo que, vamos dizer assim, entre aspas, venceu, e até hoje está em Israel, a ortodoxia farisaica dentro do judaísmo, eu não sou especialista para falar nisso não, estou te contando uma coisa bem básica. Então este grupo, os outros grupos, os judeus que eram mais místicos, os judeus essênios, os outros grupos de judeus, não tiveram tanta notoriedade como existe hoje. Então a guerra que vemos lá é política, primeiramente. O que eu quero dizer com isso? Quando Yeshua condena, preste atenção que você é inteligente. Quando Yeshua condena a figueira, ele não está condenando a sua geração, mas ele está condenando a politicagem da sua geração que não produz. Percebe? E é por isso que ele veio. Para quê? Para que, se conectado a uma delícia, se conectado a uma essência de Torá, e não de judaísmo farisaico, não de judaísmo ortodoxo, quando nos conectamos a isso, aí sim nós entramos em uma porta de consciência diferente. O grande problema e curiosidade de alguns irmãos, às vezes até os que me assistem de longe, eu falei alguma coisa aqui que se remete ao judaísmo, mete o dedão lá no Google, vai procurar, e aí se depara com o judaísmo ortodoxo, que não é o judaísmo que confessa a Mashiach. Não é o judaísmo que traz a essência da revelação do que verdadeiramente é uma porta de consciência.
E aí entra o erro, aí entra a religião pela religião. Então o que nós fazemos aqui é mostrar qual porta é que você está entrando. E a porta é, senão, Mashiach e Yeshua. Todos compreendem isso? A guerra que vemos nesse momento é de judeus sionistas, judeus que confessam que Israel tem que ter um Estado, mas esse judaísmo político, ele é condenatório. Por isso que eu disse ontem para você, nós não devemos pedir perdão apenas ao político israelense, mas ao Yeshua, ao eterno que nos conecta àquela terra, para que a figueira volte a frutificar. Ficou claro isso? Ótimo, entendido? Não é sair bombardeando. Existem muitos judeus na Palestina, existem muitos palestinos que estão confessando Yeshua. E nós temos que ter esse entendimento, queridos. A guerra é política, porque o próprio Mashiach condenou a figueira. Isso é a geopolítica que eu estou falando aqui para você. Mas conseguem compreender isso? Isso tudo está em amar e honrar o Shabat como delícias. Quando nós honramos aqui, nós nos conectamos a este ambiente, a esta porta de delícia. E ninguém aqui quer viver um desespero na semana. Nós estamos fechando agora uma semana próxima. Como que vai ser a sua próxima semana? Como você se comportou no Shabat? Como você passou por essa porta no Shabat? Entendido até aqui? Então vamos para a próxima. Põe a próxima imagem aí. Olha só, todas essas parashot, essas últimas parashot, fala da construção do tabernáculo. Então o que eu quero mostrar para você e entender, como eu disse ontem, o tabernáculo nada mais é do que você e eu. Então olha aqui, eu mostrei aqui, ó, o tabernáculo visto de fora, aqui no meio a tampa da misericórdia, a tampa da arca da aliança. Aqui, olha, o lugar santo, aonde ficava a mesa da preposição dos pães, aonde ficava a menorá, onde ficava o altar do holocausto, tá bom? Onde vinha o aroma, onde subia o incenso, e ali é a tampa da misericórdia vista por cima. Aqui você vê ela de lado e ali você vê ela de cima. Por que que eu quero mostrar isso para você? A gente vai trabalhar com bastante imagem, porque a gente não tem noção do que é entrar dentro de nós mesmos. Lá na Parashá 3, onde fala Lelechá, volte-se para si mesmo, ele está falando disso aqui. Quando o Eterno pede para desenhar, para construir um tabernáculo no meio do deserto, na verdade ele está mostrando para mim e para você quem somos nós. O que você está vendo estampado aqui são cada um da alma que nós carregamos. A sua alma está desenhada aqui agora. Grave essa imagem, olha, mas vou repetir. Gravem toda essa imagem para você entender que agora nós vamos caminhar para dentro de nós mesmos. Ok? Põe a próxima imagem. E eu quero dar ênfase nessa Parashá 22, a tampa da misericórdia. Olha aí a tampa da misericórdia, o pessoal da internet. Acho que aqui fica melhor a minha posição. Ok. Aqui, Arca da Aliança. Nas outras Parashot eu já falei isso para você. Você sabe, a madeira de acácia revestida por dentro, revestida por fora. Isso vai representar a nossa fragilidade. A madeira representa a nossa vida, coberta com a glória de Hashem. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é isto aqui. Em cima da tampa da Arca da Aliança haviam 2 querubins. Esses 2 querubins estavam se tocando com as suas asas. Quando o sacerdote entrava uma vez por ano, qual festa? Qual festa o sacerdote entrava uma vez por ano? Qual festa? Qual festa? Eu ouvi, falaram certo. Mas como os irmãos, irmão, o espírito da covardia sai de você. Em nome de Yeshua, o espírito da covardia, o espírito do medo, de errar. É aqui que você tem que errar, não é lá. Qual festa o sacerdote entrava uma vez por mês, por ano? Yom Kippur. Tá aqui fácil, caporete. Já falei disso. Irmãos, nós precisamos nos atentar. Eu não estou falando que você tem que ser especialista em Bíblia. Eu estou falando que você tem que se atentar para qual porta você entra e não me ouvir igual um papagaio falante. A religiosidade, perdão, a conexão da nossa consciência é nos conectar à essência.
Quando aquele sacerdote entrava uma vez por ano para trazer o sacrifício e confessar o pecado de todo o povo, e todo o povo recebia ali a expiação, nesta tampa de misericórdia aqui, onde você está vendo, aqui aparecia a Shekinah do Deus vivo. Ali aparecia, volta aquela imagem, por favor, rapidinho aí, vamos trabalhar que tem bastante imagem. Aqui, olha, esse fogo que você vê aqui queimando, nada mais é do que a própria persona de Yud Rei Vav Rei, na figuração de fogo, e que estava, põe na próxima, que aparecia diante e no meio desta tampa da misericórdia. A tampa da misericórdia nada mais é do que o próprio Yeshua HaMashiach, que entra nos ambientes de cortes celestiais e nos traz justiça e juízo. Então preste atenção. Toda esta arca aqui embaixo está para uma representação que você vai ver já já, mas esta tampa da misericórdia nada mais é do que a pessoa de Yeshua na nossa vida. Quando você cantava lá, ou canta, meu advogado é o meu Senhor. Como que cantava essa música? Bruna, cara, quando você cantar, não pode cantar mais de 10 segundos, não a gravadora lá bloqueia meu vídeo, tá? Quando você canta que seu advogado é o seu Senhor, é que esta tampa da misericórdia está advogando em seu favor. E para isso, grave aqui, olha, a tampa da misericórdia nada mais é do que a revelação de Yeshua sobre você. Mas eu quero te mostrar e dar ênfase, porque eu já falei disso em outros vídeos, a ênfase neste vídeo em mostrar para você que Yeshua está aqui. Aqui, você está vendo a personificação de Yeshua dentro do lugar santíssimo. Esta pessoa de Yeshua nada mais é do que uma porta para o Éden. Por quê? Porque nesta tampa de misericórdia há 2 querubins. E você vai lembrar muito bem lá em Gênesis, em Bereshit, que há 2 querubins que fecharam o Éden. Então preste atenção em uma coisa. Quando você acessa a tampa da misericórdia, quando você acessa a pessoa de Mashiach e Yeshua, você está adentrando ao ambiente do Éden. Não tem outra coisa. Verdadeiramente, quando a Shekinah, a presença visível do Deus vivo, vinha sobre a arca da aliança, vinha sobre a tampa da misericórdia, vinha sobre o sacrifício, e ali o sacerdote via toda a glória de Hashem, assim como nós vemos a glória do Deus vivo hoje, aí a nossa vida verdadeiramente é transformada. Como é que a glória de Deus é visível na nossa vida? Quando você para de ser mimizento e verdadeiramente para de ficar iracundo. A ira e a depressão é o mesmo tipo de ação do homem. A ira é a explosão para fora. A depressão é a explosão para dentro. Se nós olharmos para a nossa vida e não entendermos isso, nós jamais vamos acessar a tampa da misericórdia. Um sacerdote precisa estar disponível para que essa tampa da misericórdia, para que a Shekinah do Deus vivo, para que Yeshua revelado seja todo dia com ele. Isso tudo é muito bonito, irmãos, mas e no dia a dia? E no dia a dia? Às vezes eu falo, mas Senhor, olha, é muito chato só pregar e não ver mudança em certas pessoas. Mas não cabe a mim mudar ninguém. Cabe a você olhar para aquilo que é verdade e mudar a sua vida. Quantas vezes você já dormiu no culto? Ou está dormindo agora? É porque a tampa da misericórdia não foi alcançada. É porque o que você vive apenas é uma religião. E não há uma vontade ainda em você. Não há uma verdade ainda em você. Você vai ver que nós vamos caminhar dentro do tabernáculo. Eu vou passar bem superficial, não vou falar difícil não. Quando olhamos para isso aqui, lembramos exatamente isso aqui, querido. Quando esses 2 querubins fecharam o Éden, é porque o homem estava no pecado. E agora, para acessar o Éden novamente, um é o caminho. Quem é o caminho? Yeshua. Esses 2 querubins estão esperando a manifestação de Mashiach na sua vida para que eles abram a porta do Éden. E a porta do Éden é a abundância de misericórdia, a abundância de transformação, a abundância de frutos. Lembra em Apocalipse 22? Todo mês nós temos uma porta do Éden aberta.
Todo mês nós temos uma porta que se abre. E toda vez que você passa a Rosh Kodesh, nós vamos falar disso ainda hoje. Toda vez que você passa a Rosh Kodesh com verdade, o que acontece? A glória é descida em cima da tampa da misericórdia. E Yeshua abre o mês e você governa sobre todo o mês. Não há outro caminho a não ser Ele. E vamos ver isso ainda também hoje. Próxima, vamos lá. Tem bastante imagem que eu quero trabalhar. Olha só, você precisa entender isso aqui para a gente prosseguir. Pessoal de casa aí, se ficar difícil, paciência, mas vamos lá, olha só. Quando nós olhamos para o tabernáculo, nós vemos exatamente esse desenho. Grave isso para a gente ir para esse outro lado. Vamos ficar aqui, olha. Primeiro, o átrio, o altar do sacrifício, o lavatório. Tudo isso nós estamos lendo nessas parachotes. O lavatório, a mesa da presença, que é onde ficavam os pães, o candelabro, o altar do incenso e a arca da aliança, que ficava lá escondida no santíssimo lugar. Memorizou, gravou essa imagem? Põe aí na pessoal de casa ver. Olha, você precisa entender agora que isto aqui que você está vendo, nada mais é e nada mais fala do que a sua própria vida. Nós estamos nos vendo aqui. O desenho do tabernáculo nada mais é do que a nossa vida. Este corpo físico, e nós vamos ver daqui a pouco. Agora, sabido isso aqui, eu quero que você olhe para cá, de uma forma simples e objetiva. Você está vendo o que aqui? Uma cruz? Não, querido, você está vendo um madeiro. Muda a sua palavra, não é cruz, é madeiro. E eu vou mais ainda, se você prestou atenção a 4 aulas minhas atrás, a cruz ou o madeiro fala de uma letra. Qual letra? A letra Tav. A última letra. Por isso que Yeshua é o Aleph e o Tav. Não é o alfa e o ômega mais para você. Amém ou não? Não é mais o alfa e o ômega, você já saiu de Roma. É o Aleph e o Tav. Então, quando você olha para cá, posiciona aí na internet, o pessoal vê direito. Quando você olha para cá de uma forma resumida, o que você está vendo aqui, desculpa eu estar de costa para você, mas o que você está vendo aqui, de uma forma resumida, você está vendo aqui. Então, para eu acessar Yeshua, do início ao fim, o primeiro e o último, o Aleph e o Tav, eu tenho que passar pelo sacrifício, eu tenho que passar pela pia de bronze, eu tenho que passar pelo holocausto, eu tenho que passar pela mesa dos pães, eu tenho que passar pela menorá, até chegar no lugar aonde a glória se manifestava. Grave isso novamente, por favor. Este era todo o desenho. Grave isso para você entender aí na sua mente. Jogo da memória agora, hein? Grave isso aqui. Disso aqui, você grava isso aqui agora de uma forma simples, para você entender o que eu vou falar na próxima imagem. Olha só. Aqui, o que você vê é exatamente o que eu acabei de falar. Nós precisamos olhar para isso aqui que está sendo construído no meio do deserto, no meio do nada, e entender que na verdade o que o Eterno estava dizendo é: todos vocês, hebreus, Israel agora, precisam acessar uma dimensão aonde todos se tornam um. Aonde todos estão ligados a um só Adão, a um só homem construído. Todos nós aqui precisamos estar em unidade, mesmo com as suas diferenças culturais, financeiras. Todos devemos estar em unidade aqui para que acessemos a glória que está no lugar santo. Olha o que diz, leia comigo agora, por favor. O final da Parashá. 40, último capítulo da Parashá 23. Capítulo 40, Êxodo 40, Shemot 40, verso 1 e 2. Adonai disse a Moshe: no primeiro dia do primeiro mês, você deverá armar o tabernáculo, a tenda do encontro. Coloque nele a arca do testemunho e oculte a arca com a cortina. Traga a mesa, arrume-a. Traga a menorá, acenda suas lâmpadas, coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. E aí ele começa a construir todas as coisas agora. Qual foi o dia que o Senhor mandou inaugurar? Qual foi o dia que o Senhor mandou armar todas as coisas? Rosh Kodesh. Você que não se ligou ainda à importância do primeiro dia de cada mês, eu estou mostrando aqui que o templo de Moisés foi inaugurado, foi montado no primeiro dia do primeiro mês. Nós estamos finalizando aí um ciclo de 1 ano. E todos os meses
nós falávamos sobre Rosh Kodesh. Rosh Kodesh é uma porta para você acessar esses lugares mais intensos. Para quê? Para quê Rosh Kodesh? Vamos lá. O mesmo capítulo, 34 a 38. Leia comigo e você vai ver o que aconteceu. Verso 34. Então, vamos ler o 33 para entender. Por fim construiu o pátio em torno do tabernáculo e do altar e colocou a cortina na entrada do pátio. Olha só, fechou de fora, de dentro para fora, tudo. Está fechando, está inaugurando, está colocando tudo no lugar. Agora olha o que acontece depois disso. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória de Adonai encheu o tabernáculo. Moshe era incapaz de entrar na tenda do encontro, pois a nuvem permanecia sobre ela. E a glória de Adonai preenchia o tabernáculo. Quando a nuvem era retirada em cima do tabernáculo, o povo de Israel prosseguia a viagem. No entanto, se a nuvem não fosse removida, eles não continuavam a viagem até o dia em que ela fosse removida. Pois a nuvem de Adonai estava sobre o tabernáculo durante o dia e havia fogo na nuvem à noite, para que toda a casa de Israel pudesse vê-la nas suas viagens. O que fala isso? Se nós, de forma simples, irmão, se nós estivermos no tempo certo, se damos entrada no tempo certo, se continuamos com o ciclo certo, comecei falando de Shabat, ciclo semanal, estou falando de ciclo mensal agora. Se estamos inaugurando, estamos nos comportando e colocando os nossos pezinhos nos lugares certos, no tempo certo, na hora certa, a nuvem vai encher a casa, a nuvem vai estar à vista. A nuvem sempre vai nos manter longe da peste, da maldição, da praga, porque a nuvem estará lá queimando de dia para refrescar e de noite para iluminar. E se ela se mover, e se o teu espírito ter uma sensação de se movimentar, é porque ele está realocando você geograficamente. Mas para isso, precisa ser construída no tempo certo. Apóstolo, eu faço quando der, eu cumpro o Shabat quando der. Não. Não. Eu oferto quando der. Não. Eu faço oração quando der. Não. Se não há ordem, não há estabelecimento da nuvem. Se não há padrões, não há estabelecimento da nuvem. Passa a próxima imagem, por favor. E eu quero lembrar você e quero recapitular. Nós estamos no 12º mês e esse ano tem o 13º de Adar. Olha só, nós passamos todo esse ano, categoricamente em todo o Rosh Kodesh, mostrando para você toda a construção do tabernáculo, para fechar isso aqui agora. Eu estou mostrando para você que todo o ciclo que nós estamos dos meses, desenhando um tabernáculo, é para você ver qual posição que você está de cada tribo, de cada atitude. Consegue compreender agora melhor aquilo que talvez era espaçado anteriormente? Então vamos lá. Os 4 seres viventes, vou mostrar algumas imagens, só mostrar algumas imagens para você relembrar. Olha só, nós estamos melhor aí que está muito escuro, nós estamos nessa estação, mas se eu coloquei aqui na ordem correta, primavera, verão, outono e inverno. Nós estamos nesse ciclo aqui, estamos finalizando a temporada de inverno e vamos entrar na primavera e iniciando novamente. Percebe que estou mostrando para você todo o ciclo novamente aqui. Todo o ciclo, imagine que aqui no meio está o tabernáculo. Você vai ver já essa imagem. Põe a próxima imagem. Só para você contextualizar e visualizar. Essa é a última, né? Olha só. E eu termino com isso aqui. Com a imagem que eu estou usando todos os meses. Que nós ainda vamos aqui duplicar Adar. Pode subir. Nós vamos duplicar Adar aqui. Mas olha isso aqui, ó. Agora você consegue visualizar isso aqui e entender o que está aqui dentro. Você consegue visualizar isso aqui e desenhar você aqui dentro? Desenhar seus comportamentos, desenhar o que você precisa responder aqui dentro para que todo este ciclo seja vivo e você possa acessar a porta do Éden? Possa acessar os frutos e as folhas para remédio e comida? É isso que eu quis mostrar para você com essa imagem. Tudo isso que de uma forma simples, objetiva, sem muita complicação, eu desenhei para você o tabernáculo, eu estou mostrando que nós estamos rodeando esse tabernáculo todo o ciclo do ano, e que cada semana tem uma porta que é Shabat, cada mês tem uma porta que é Rosh Kodesh, para quê? Para que a glória possa ser vista aqui. E a glória que é vista em nós, nada mais é do que nesta mente
que você tem. Se você não tem uma mente liberta, você tem que entrar no tabernáculo para ser liberto. Você tem que entrar na disposição da vida espiritual para ser liberto. E a tampa da misericórdia, receber a Shekinah. E a tampa da misericórdia, falar nos lugares altos. E a tampa da misericórdia, Yeshua, ser revelado na sua vida. Que você veja a Shekinah nesta tampa. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual. Alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida.